Tá gravando já. Bom, gente, vamos lá. Bem-vindos, boa tarde. Pelo nosso cronograma, né, pelo cronograma que é mais ou menos uma média do que acontece e do que não acontece, como todo cronograma, né, os grupos já estão entrando aí numa etapa, ou num momento que a gente chama de elaborar um MVP, né, Minimal Viable Product, né, ou seja, começar a elaborar alguma coisa um pouco mais tangível. Deixa eu pegar aqui compartilhar com vocês aqui a minha janela. Não é possível compartilhar sua tela, por quê? Preferências do sistema, alguma injeção de... Eita, nós, vamos lá, vamos ver o que ele está querendo aqui. Cadê? Gravar a tela, deveria ser gravação de tela. Tá liberado. Por que ele não consegue compartilhar? Ai, Google. Me criando dificuldades. Deixa eu ver uma coisa. Ver se aqui ele consegue. Pelo menos uma guia ele consegue. Por algum motivo não está querendo deixar compartilhar a tela. Depois eu vou descobrir por quê. Bom, vamos lá. Os grupos, né? Então, assim, lembrando aqui do Double Diamond, que é um bom modelo para a gente entender um mapeamento do que a gente está fazendo, né? Então, pelo cronograma, e isso, não vou dizer que é utópico, mas isso daí, esse cronograma é um cronograma que a gente acredita que seja o momento onde isso está começando, pelo menos. Não quer dizer que isso que isso já está resolvido, ou não quer dizer que não precise voltar inúmeras vezes para rever, né? Mas pelo andar da carruagem, vocês deveriam, nesse momento, já ter chegado nesse ponto, né? Se não chegaram, não é um problema, porque cada projeto é um projeto. Tem coisas que demoram mais do que outras, e tem coisas que são mais rápidas, mas às vezes acabam tendo que voltar, né? E, enfim, acaba não sendo uma coisa muito linear, né? Então essa linearidade que a gente coloca aqui não é uma regra, não acontece sempre, acontece quase nunca, né? Mas vamos lá. Então vocês já passaram por um processo de observação, levantamento, né? Já fizeram aí divergências, já elaboraram inúmeras questões, problemas, opções, e já devem, ou já deveriam, né, dentro de um cronograma ideal, ter convergido para alguma coisa um pouco mais definida. Assim, não, ó, o que a gente vai fazer é isso, né? Então, é o momento, ou seja, esse momento do projetar a coisa certa, né, definir o que é a coisa certa para ser projetada, né, é alguma coisa que se espera de vocês que já esteja razoavelmente elaborado. Pode até ter coisa para melhorar e questões para ser revistas, e vão ser revistas inúmeras vezes, mas o ideal seria que já tivesse alguma proposta, né, de um projeto, de fato, né, nesse ponto, né, e questões que a gente chama de questões norteadoras, ou seja, pontos chaves do projeto que definem se isso for feito, se isso for entregue, vai ser um bom projeto, né, vai ser uma boa solução. Então, essa primeira parte, esse primeiro diamante, que é a coisa certa, aquilo que vocês têm que fazer, né? O que é o projeto, ele já deveria estar mais ou menos elaborado, né? E aí, a partir daí, o que acontece? Então, projetar a coisa certa é um problema de definição, né? É você definir, saber definir o que você tem que projetar, saber entender o que você tem que projetar. E dali para frente, né, das questões norteadoras para frente, aí a gente começa a entrar em alguma coisa um pouco mais material, né, alguma coisa um pouco mais concreta, porque a gente entra na fase de projetar essa coisa da maneira certa, né, então projetar certo, né, o que está sendo feito, o artefato. Então aí a gente começa a definir
elaborar, né, os pormenores, as coisas materiais, entender como ele de fato vai ser. Então, tudo começa nessa fase com um Minimal Viable Product, o MVP, né? Ou seja, uma definição inicial, mas já, né, com os pontos chaves do que é o projeto. E nós estamos falando ainda de uma fase bem conceitual, né? O MVP é um conceito. O MVP são características, são definições. O MVP não é um desenho. O MVP não é alguma coisa já configurada. O MVP é apenas alguns princípios, alguns critérios norteadores, né? Que o projeto tem que ser isso, tem que entregar aquilo, tem que ter tal coisa, e por aí vai. Então, é o que o produto, para ser um bom produto, precisa minimamente ter e fazer funcionar direito, né? Isso que é o MVP. E aí vocês vão começar a entrar numa fase nova de novas divergências, de novas construções. Então, é um momento onde tudo que vocês começam a elaborar um pouco mais materialmente para o projeto de vocês, vai ter várias versões, vai ter várias possibilidades. Então, vocês vão explorar criativamente essas inúmeras possibilidades, esses inúmeros caminhos, e em algum momento, ainda não agora, mas em breve, né, daqui a algum tempinho, vocês vão passar para um processo de convergência para, né, de fato, o que a gente tem que construir, de fato, é isso aqui materialmente, né, é essa cara, é dessa maneira, é com essas características, tem essas funcionalidades, vai responder tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vocês vão ter, de fato, alguma coisa que vocês sabem como é que tem que ser e que vocês já testaram, já estão começando a testar, já estão começando a experimentar concretamente com aquilo, no que vai ficar mesmo, né? No que de fato vai ser, né? E aí entra numa fase só de execução, né? De começar a construir a coisa para que a coisa funcione mesmo, para que não seja apenas uma representação, né? Mas tudo isso que eu estou falando é muito teórico, né? Por quê? Porque na prática a gente fica num vai e vem danado, né? A gente volta lá para o começo, muitas vezes, e vai e volta, e vai e volta. As coisas não são tão lineares como se propõe aqui, tá? Então, a gente está nesse momento aqui, ó, vamos lá, onde a gente começa a dar materialidade para o nosso projeto. E é a partir daqui, de fato, que a nossa atividade com a interface, ela começa a se desvencilhar, né, ou a se separar um pouco do projeto como um todo, né? Porque agora a gente começa a trabalhar com alguma materialidade no projeto. E a partir daí, então, a gente começa a configurar essa materialidade de uma maneira paralela às definições que vão sendo aprimoradas e aperfeiçoadas do projeto. Então, o projeto continua sendo questionado, o projeto, os objetivos, o que, o porquê, continuam sendo questionados, as observações, os levantamentos continuam sendo feitos e continuam sendo aprimorados, né? Mas, a partir de agora, não é só uma questão da comunicação do seu projeto para as pessoas, começa a entrar também definições de interface com o usuário, propriamente dito, ou seja, as pessoas que vão usar o seu projeto. Como é que essas pessoas vão usar esse projeto, propriamente dito? E aí a gente começa a definir um pouco mais de interface gráfica, de interface com o usuário, para não dizer que ela é gráfica, porque em alguns casos ela não é gráfica, né? Pode ser material, pode ser uma série de outras coisas. Mas a interface, né? A interface com o usuário começa a ganhar corpo a partir do momento que a gente começa a definir materialidade para os projetos, né? Deixa eu passar aqui para outra aba. Vamos ver se pelo menos eu consigo compartilhar uma janela. Quem sabe a janela ele me permita, por favor. Ele vai pedir para eu encerrar e habilitar de novo. Não, eu vou ter que ir aba por aba, paciência, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele vai. Foi. Acho que foi. Tá, então vamos lá. Então tá.
Então a gente vai falar um pouquinho da história dessas interfaces gráficas, né? Vamos falar um pouco dessa evolução da interface gráfica, né? Quando eu já mostrei isso aqui para vocês, já falei um pouquinho disso aqui para vocês, né? Esse aqui é o vídeo do Bill Moggridge, de quando ele criou o primeiro notebook, onde ele entendeu, né, que não bastava, ou não era tão importante o design da embalagem, o design da carcaça, né, do gabinete do computador, mas sim o design daquilo que estava dentro da tela, né, o que se apresentava na tela, né. Então esse é um conceito importante, e é um conceito que funda toda uma área de pensamento, né, de design de interação, ou de design de interface. É um momento, né, marca um momento quando os designers, propriamente ditos, né, designers de todos os tipos, arquitetos, designers de informação, designers sem informação, começam a trabalhar com artefatos computacionais, porque aí na comecinho da década de 80, finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80, que esse campo deixa de ser alguma coisa exclusivamente construída por engenheiros, né, por computólogos, engenheiros, enfim, e começa a ser trabalhado por projetistas formados na área de design, arquitetura e outros campos. A maioria arquitetos, porque na época era o que tinha, né, o design era feito por arquitetos também, a formação era de arquitetura. Mas depois, algumas faculdades criaram seus cursos de design, voltados para outras formas de design, e a gente tem aí designers propriamente ditos trabalhando nisso. Isso, na verdade, é bem antigo, já tinha faculdades de design na década de 60, mas nem todos os lugares, né? Mas voltando lá para a década de 60, na verdade um pouco antes, eu não vou ficar passando os vídeos, gente, porque não faz sentido ficar passando vídeo em vídeo, mas isso é um documentário, uma apresentação a respeito, já está no ponto aí, do que a gente pode considerar a primeira tela, porque até a década de 60, 58 para ser bem específico, os computadores não tinham tela. Eles trabalhavam com cartões perfurados e eles entregavam resultados impressos, né? Então não havia uma tela, não havia um teclado, né? O que você tinha? Você tinha máquinas que você perfurava um cartão e programava, essas máquinas processavam os dados perfurados com um programa e respondiam alguma coisa que estava sendo processada através desses cartões, dessas questões, né? E aí, em 58, a gente tem, primeiro, o Tennis for Two, lá do MIT, onde eles tinham um computador, que era basicamente um andar inteiro de um prédio. E aí o pessoal lá montou, primeiro foi o Tennis for Two, e depois foi o Space War, que é esse que está aí na tela. Isso que vocês estão vendo não é um monitor. Isso que vocês estão vendo aí é um osciloscópio. E aí eles programaram o osciloscópio, ou criaram um programa que trabalhava com o osciloscópio para que o osciloscópio batesse certas frequências e fixasse alguns pontos na tela. Isso deveria ser super complicado para fazer, né? Porque é um trabalho de cálculo aí para conseguir fazer as ondas baterem e projetarem os pontos. Isso é um negócio infernal para conseguir desenhar alguma coisa na tela, né? Os monitores, propriamente ditos, só aparecem na década de 70, isso aí é 58, né? Até a década de 70, a gente não estava falando de tela, né? E qualquer tipo de experiência de tela vinha um pouco dessas gambiarras feitas aí, como o Space War, né? Que fazia um hack num osciloscópio para que ele projetasse imagens, ainda que fossem imagens bem simples, como essas que vocês estão vendo aí, né? Era o máximo que ele conseguia projetar. E com muito... Vocês estão vendo aqui um rastro aqui, meio verde musgo escuro, né, na tela. Esse rastro é porque o osciloscópio deixava rastro mesmo, né, na luz. Então, tudo ficava assim meio não era um monitor, definitivamente. A gente tem um momento bem importante, que é a apresentação aí do Doug Engelbart, lá no MIT, uma palestra que é famosa como a mãe de todas as demonstrações,
que é onde ele apresenta o mouse, né? O mouse como dispositivo de entrada. Eu acho que na 59 ou 60, não vou lembrar a data com precisão, mas acho que é isso, bem no comecinho da década de 60, né? E vejam, a gente só começa a usar mouse nos computadores domésticos, em casa, né, ou até nos ambientes de trabalho, no começo da década de 90. Aqui no Brasil, aqui no Brasil no começo da década de 90. Talvez nos Estados Unidos, um pouco antes, finalzinho da década de 80. Mas eu lembro, no começo da década de 90, que ter um mouse num computador, né, 1990 mesmo, ter um mouse num computador era... Para quê? Para que você precisa disso? Né? Grande parte dos computadores não tinham nem como ligar o mouse, né? E os softwares não eram pensados para usar o mouse, né? Então eram poucos softwares. O primeiro software que eu experimentei na vida que precisava de um mouse foi o Ventura Publisher. O Ventura Publisher é uma versão, como é que eu posso dizer assim, uma versão muito antiga do CorelDRAW. Depois virou o CorelDRAW. Mas assim, precisava de um computador inteiro para rodar o Ventura Publisher, né? Porque as HDs na época tinham 20 megabytes. 20 megabytes, não é giga, né? É mega. Mais ou menos 4 músicas de MP3. Era o que você tinha de HD na época. Então, para um software funcionar, um software de editoração funcionar, você precisava praticamente do HD inteiro só para o software, né? E aí, precisava de um mouse também. Então, era um software muito, muito peculiar, assim. Pouca gente conseguiria rodar um negócio desse nessa época, né? Porque era muita exigência. O mouse foi apresentado aí na década de 60, no começo da década de 60. Talvez 62. Não vou lembrar dessa demonstração. Mas além do mouse, o Engelbart também demonstrou pela primeira vez um computador com um sistema operacional, não era exatamente um sistema operacional, mas era uma interface gráfica com janelas. Porque não faz sentido você usar um mouse num ambiente de texto, né? O mouse ele faz sentido como um mecanismo de interação, como interface com o usuário, quando você tem alguma coisa visual, gráfica, que pode ser manipulada através do mouse, certo? Então, a interface gráfica foi também apresentada aí, se não me falha a memória, num Xerox Alto, um computador da época. Foi o primeiro computador capaz de exibir uma interface gráfica com o usuário, que é o famoso computador que a Xerox criou. Xerox é a empresa que faz as máquinas de Xerox, né? Que a Xerox criou esse computador na época, e os cientistas que trabalhavam lá no PAC, que era o grande laboratório de pesquisa da Xerox, ficaram super contentes de receber dois caras lá na década de 70, um chamava Steve Jobs e o outro chamava como é que é o nome? Bill Gates. Esses dois caras foram lá no laboratório da Xerox ver o que eles estavam trabalhando, né? E os pesquisadores receberam eles de braços abertos. Assim, vem ver, a gente vai mostrar para vocês, olha que legal. Compartilharam o código-fonte, né? Entregaram tudo, né? E a Xerox nunca ganhou um centavo. E os dois criaram sistemas operacionais que a gente usa até hoje, baseado nisso, baseado no trabalho da Xerox. Né? Mas, enfim, baseado um pouco no trabalho do Engelbart. Ou seja, sistemas operacionais gráficos manipulados através de um dispositivo de entrada como o mouse, né? Então, isso tudo apareceu aí na década de 60 e levou quase 20 anos para se transformar em alguma coisa no dia a dia das pessoas. Mais de 20 anos, um pouco mais de 20 anos. O normal, esse é o Xerox Star, o sistema operacional do Alto, do Xerox Alto. Eu vou ver se eu coloco assim bem rapidinho para vocês verem a interface. Screens are small pictures or icons representing familiar office objects. Filmado com uma câmera da tela, né? Porque não dava para filmar a tela. It has two buttons on top that can be sensed under program control. You can use these buttons to specify objects and destinations for commands. We call this selecting the object. Selected objects highlight in reverse video. You can then operate on the selection
with the delete, copy, move keys, and other keys. Então, assim, parece bem idiota, né? Ele está ensinando o beabá, né? Então, você pode apertar o botão do mouse e selecionar alguma coisa. Nossa. Mas entendam que na época isso não existia. 3270 and teletype terminals, printers, and in and out mail baskets. Using the move key, you can arrange your desktop. There's no file or retrieve command in Star. Filing is done by moving an icon into or out of a file drawer. These are electronic analogs of the drawers in an office filing cabinet. File drawers are physically stored on file servers, connected, be unique or even present. For example, vocês estão muito mais acostumados com isso daí, mas nessa época era uma coisa completamente alienígena. The dates tell me which is the latest version. Tá? Então, o Xerox Star, né, junto com o Alto, o computador da Xerox, foi a primeira experiência no sentido de criar uma interface gráfica para computadores com o usuário. Né? O que a gente tinha, na maioria dos casos, era isso daqui. Também vou passar rápido, hein? Né, só para não dizer que eu não passei. Vocês talvez não tenham visto, na vida de vocês, um computador rodando DOS. Né? Mas era o sistema operacional que a maioria dos computadores usava, e é um sistema operacional baseado em texto. Né? Então você entra comandos e instruções em texto para o sistema operacional. Por exemplo, listar os arquivos. Né? Você escreve dir/w, e ele apresenta isso daqui. Né? E os programas todos rodavam mais ou menos numa tela de texto. Essa aqui é uma planilha, Lotus, né? Tudo funcionando numa tela de texto, não é uma tela gráfica, é para texto, é para apresentar texto. Né? Então, a primeira interface comum para as pessoas, né, eram interfaces de texto colocadas no monitor, não eram interfaces gráficas. E a gente operava isso sem o mouse, a gente operava isso com o teclado. Né? Você queria, por exemplo, abrir o menu File, tá ali, ó, você apertava Alt F, e ele abria, esse é o processador de texto, né? Acho que é o WordStar, se não me falha a memória. Ia com as setinhas do teclado para lá e para cá. Tá? Então era uma coisa bem rudimentar, assim, perto de hoje, mas é o que a gente tinha na época. Ou esse aqui é o DBase, um banco de dados. Né? Todos eles funcionavam a partir de um teclado. A interação básica, na década de 80, era o teclado, não o mouse, e a interface não era gráfica, mas era uma representação das coisas colocadas na tela. Né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Tem umas coisas que já entraram graficamente aqui. Ó. Algumas ferramentas que já tinham alguma coisa gráfica já nesse momento. Jogos e tal. Aqui, ó, aí vem o Windows. Né? Em algum ponto vem o Windows. Esse ainda não é o Windows 95, não é um sistema operacional. Esse aqui é o Windows 3.1, acho. Não era um sistema operacional, era uma coisa que rodava em cima do DOS. Então você rodava o Windows para rodar programas dentro do Windows. Era uma coisa dentro da outra mesmo. Bem ruim, diga-se de passagem. Né? Mas a interação básica era no texto. Era o princípio de uma tela de texto onde você trabalhava com teclado, né? Sem tentar usar um cursor, sem tentar apontar e clicar em nada. Né? Era apenas digitação, instrução, entrada de instruções. Tá? E aí, claro, aqui tem mais outra. Esse aqui é uma BBS, comunicação, ferramentas de comunicação, né? Uma BBS era o que existia de perto da internet na década de 80. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Daí para a tela. Na década de 80, tudo que existia próximo do que a gente conhece hoje como internet era isso daqui. Né? Se a minha conexão permitir que eu mostre o vídeo. Tá bem ruim. Por algum motivo não está indo. Não sei dizer por quê. Não sei, não vou conseguir exibir por algum motivo.
Deve ter ser pesado, ou espero que minha conexão não tenha caído. Tem outros exemplos aí no material, vocês podem consultar, o material está lá no nosso Classroom. Isso aqui é de cinema, né? É o que as pessoas achavam que deveria ser a interface, né? E aqui é do filme Tron, original. Então, um computador, que é uma mesa que interage por texto, né? Porque o personagem digita num teclado e a tela é a mesa, né? Mas o computador responde por voz então as interfaces de voz que a gente tem hoje, né? Então você ir lá e falar, ok Google, ou a Siri, né? Ou a Alexa. Essas interfaces de voz, elas não são coisas novas. A gente já imaginava isso, né? Na década de 80. Esse filme do Tron é de 82, se não me falha a memória. Mas elas são basicamente, as interfaces de voz, elas são basicamente interfaces de texto. Elas só falam um texto, e elas entendem um texto. Então, elas não são interfaces de toque e de manipulação direta. Elas são interfaces verbais, né, de texto, de fala, e de interpretação de instruções de texto, né. Isso vale para esse filme, mas vale também para também não sei se eu vou conseguir passar, porque é um computador da década de 70, final da década de 70, já fazendo... Não sei porque aquele outro não foi. Já fazendo emulação de voz. Mas ele não está sabendo. Ó. Então isso aqui já é síntese de voz ruim, muito ruim, no final da década de 70, né? Então tudo que vocês têm hoje, quando a gente vê esses assistentes virtuais, né, nos celulares, computadores, isso não é exatamente novo, né? O que tem de novo nisso é a inteligência artificial trabalhando em cima disso, né? Mas o entendimento de instruções e a resposta por voz nada mais é do que as mesmas interfaces de texto da década de 80, né? É texto, é entrada de texto e saída de texto. Então aqui tem o presidente lá do Google mostrando a assistente virtual do Google fazendo uma marcação e dialogando e respondendo automaticamente para um atendente num serviço, né? Então, o que tem aí de interessante, de novo, é a inteligência artificial, não é a interface, né? A tecnologia é muito boa, a tecnologia é muito nova, mas a interface não é, né? Apesar de estar só acontecendo agora. E aí a gente entra no campo das manipulações diretas, né? Que é o macOS, o Windows, né? Que começam a aparecer na década de 80, aí tem a evolução desses sistemas, né, como eles eram, ó, esse de 84, essa cara, funcionava assim, era lento mesmo, né? Só tinha duas cores, era branco e preto. Depois você tem o de 87, ó, o sistema 4, depois o 8 colorido. Acho que tem um vídeo aqui, deixa eu passar, deixa eu ver. Acho que tem um vídeo aqui que mostra a comparação do Windows com o macOS. Tá aqui. Então a gente vai ver a evolução, né? Então esse à direita é o Apple DOS, né? É o DOS do Apple II. Antes do Macintosh aparecer também era texto, era interface de texto, né? Ó, década de 80. Aí aparece o PC, né? Aparecem os primeiros, que na verdade aqui não é nem o PC, é o Xenix, né? Era uma versão do Unix. E o Basic da Microsoft. Aí aparece aqui no canto esquerdo em cima o PC-DOS. Não dá para ler porque tem uma faixa aqui em cima, né? Então, as primeiras interfaces são de texto, né? Basicamente, instrução que você escreve
e recebe a resposta também verbalmente, né, em texto escrito, não falado, óbvio. E aí lá para 84 que aparece o Macintosh com a primeira interface gráfica, aí ó, primeira interface gráfica para um computador doméstico, um computador de uso, né, em casa, pelo consumidor. O DOS ainda permanece por um bom tempo, acho que até 87, não existiu o Windows. Acho que o Windows é de 86 ou 87, se não me falha a memória. Primeira versão. Isso daí não conta, esse é o Windows 1.0. Isso não existiu. Tá? Só para que vocês saibam, esse que está na esquerda. A primeira versão do Windows realmente útil foi a 3.0. Né? Então, não, nem é 87, acho que é 89 a 3.0. Enfim. A Windows 2 também. Era muito mais um experimento do que uma coisa de uso real. Ninguém usava. Né? Dava para você instalar e ver, mas não tinha nada para você fazer. Não tinha programas que funcionassem no Windows 2. Quase nenhum programa funcionava no Windows 2.0. Só no Windows 3 que a coisa começa. E ainda assim, o Windows 3 ele funcionava em cima do DOS, assim como o 1 e como o 2. Ele não era um sistema operacional. O primeiro sistema operacional da Microsoft, graficamente, ó, esse é o 3. 90, 89 para 90. O primeiro sistema operacional é o Windows 95. O primeiro sistema mesmo operacional da Microsoft para PCs. Enquanto isso, o Macintosh já estava no sistema 7, sistema 8. Aí, né? O que não quer dizer muita coisa, tá, gente? Não é sinal de absolutamente nada. E daí para frente, aí a gente entra nos sistemas operacionais, acho que 95, 96 que lançaram o Windows 95. Ele chama 95, mas ele não saiu em 95. Vamos lá. Aí, ó. Agosto de 95. Então é lançado aí a primeira versão, Windows 95, tá aqui. O famoso Chicago, era o codinome. E daí para frente é história, né? Aí para frente há um embate meio que direto entre Microsoft e Apple, né? Sobre sistemas operacionais. E também temos o Linux rodando também por aí, mas que não é nunca foi pensado para consumidor final. Então não entra um pouco nesse dia a dia, é para coisas muito mais especializadas, né? Depois vocês podem ver esses vídeos com calma se tiver interesse. E na década de 90, já quase no final da década de 90, a gente começa a ter o aparecimento dos mobiles, né? E o que os mobiles trazem junto, né? Então esse daí é um PDA, é um Palm Pilot. É um dos primeiros dispositivos mobile, não é um celular. Não tem comunicação de celular. Só depois que eles começam a se misturar com os celulares, né? Mas é um dispositivo que aparece com o que a gente chama de manipulação direta, uma tela sensível ao toque. Nesse caso, não exatamente sensível ao toque do dedo, até dava para usar o dedo, mas era melhor usar uma caneta, porque era uma tela que você precisava apertar mesmo a tela para que ela pudesse fazer as conexões, né? Não era tão sensível quanto a tecnologia que a gente tem hoje, mas é uma primeira tecnologia de toque, né? Que é alguma coisa que hoje já faz parte do dia a dia das pessoas, e existem até computadores mesmo que usam essa tecnologia, quer dizer, não é tão comum nos computadores, a gente ter computadores com tela de toque, mas isso existe em muitos computadores, né? Muitos computadores hoje usam a tela de toque, porque isso pode ser uma interface, um mecanismo de interação, mais um mecanismo de interação útil, né? Eu não sei se está funcionando esse que ele mostra aqui, talvez esteja, deixa eu ver. Aqui, funcionando. É antigo. Né? Então você vai com uma canetinha embutida nele, você pega a canetinha, ele não vai mostrar a caneta, vai mostrar a pilha, olha que maravilha. Aqui, ó, tem aqui ele mostrando com a caneta.
Ó, você vai com a caneta, né? Detalhe, tá? Também não tinha conexão Wi-Fi. Não tinha Wi-Fi nessa época. Ele está navegando como? Ele não está navegando na internet, ele está navegando num programa, tá? O programa tinha as informações todas dentro. Você tinha que ligar no computador, aí ele comunicava com o computador, fazia o upload do programa para o dispositivo. Era uma chatice. Mas, enfim, com esses dispositivos, né, e depois eles viram celulares, né? Esse é um IPAC, que a HP comprou, a IPAC. Você começa a ter isso já num celular, né? Mas o mais importante é isso, com os dispositivos móveis, a gente começa a ter as tecnologias de toque. Então, a interface de toque começa a aparecer. E bem mais recente do que a interface de toque, a gente começa a ter as interfaces gestuais, que é você usar sensores, né? Por exemplo, virar o celular, né? Usar o giroscópio, fazer algum tipo de interação, balançar. Você começa a ter interfaces de gestos mesmo, você usar gestos para que algumas coisas façam, até no gesto no toque, você fazer alguma coisa com o seu toque, fazer um certo desenho, e isso gerar algum resultado, você arrastar alguma coisa com 2 dedos, né? E por aí vai, quer dizer, por exemplo, os trackpads dos notebooks, né? Esse dispositivo que não é um mouse, que é alguma coisa que você vai com o seu dedo, isso já existe há muito tempo, né? Mas eles eram muito mal aproveitados, porque geralmente os trackpads eles só aceitavam uma conexão. E hoje em dia eles aceitam várias, então você pode ter 3 dedos ao mesmo tempo fazendo alguma coisa, 4 dedos fazendo alguma coisa, né? Então 2 dedos, por exemplo, então você começa a ter gestos como abrir, fechar, né? Girar. Então, esse tipo de interação, às vezes que não seja na tela, mas que seja num trackpad, por exemplo, né? Isso já é um uso de gestos reconhecidos pelos sistemas operacionais que você pode utilizar como interface de uso, né? Como manipulação, como interface de manipulação, tá? Então, basicamente, a gente tem uma história dessa evolução e a gente tem que entender daí as categorias. Quer dizer, eu tenho interfaces de gesto, eu tenho interfaces de toque, né? Eu tenho interfaces de entrada e de verbal, né? De texto, de entrada de texto e de saída de texto, que pode ser com voz ou sem voz. Então, eu tenho essas modalidades de interfaceamento com o usuário. Quando vocês projetam, espero que vocês não tenham que fazer isso na vida, mas como você projeta um teleatendimento, né, um atendimento de call center, né, se você quer falar com não sei o que lá, digite 3. Se você quer falar com não sei o que lá, digite 4. Isso é uma interface. Isso é uma interface. Você liga lá para, sei lá, para NET, para Claro, e você cai lá num atendimento que te fala para ficar apertando o botãozinho para ir para o lugar certo. Isso é uma interface, né? É uma interface verbal, né? Ele te dá uma instrução e você responde apertando alguma coisa, um botão, né? Um texto, entrando no teu CPF, entrando no teu número de telefone, né? Digite agora o número do seu telefone, você vai lá e digita. Então é uma interface verbal, ainda que você esteja ouvindo, né? Mas é uma boa interface? Talvez não, né? Talvez tenha maneiras bem melhores de fazer isso, mas é uma interface. Então a gente tem que sempre analisar qual é a melhor interface que a gente tem à disposição para o usuário para criar soluções que a gente cria. Tá? Então é sempre legal ver isso. Alguma dúvida, gente? Questões por enquanto? Tem mais coisa aqui para mostrar, mas só para saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa a respeito dessas questões. Não? Bom, então vamos agora começar com uma parte um pouco mais prática. Fazer um pouquinho de uns workshops aqui, né? Então, como vocês estão começando a entrar numa parte mais concreta e mais de definição de coisas, né? Materiais, há algumas ferramentas que vocês vão acabar usando, porque vocês dificilmente vão estar trabalhando sozinhos, vocês provavelmente vão estar trabalhando em grupo, né? Alguns casos que vão trabalhar sozinhos, mas não são todos. Então, provavelmente, o pessoal que está com um projetão vai estar trabalhando aí ou com um Trello, ou com alguma coisa parecida, ou com um Notion, vou mostrar o Notion aqui também,
para coordenar o projeto, né, e o que está sendo feito do projeto com os demais da equipe. Então, essa é uma ferramenta, o Trello é uma ferramenta, a gente chama isso de metodologia de Kanban, que é cartõezinhos, né, que você vai mudando de lugar para você gerenciar as atividades das pessoas no projeto. Isso aqui provavelmente vai ser uma ferramenta que vocês vão acabar usando, né? Se não, ou é isso ou vocês vão usar o Notion, né, junto com o grupo, né? E como é que funciona o Kanban? Como é que funciona? Mais do que o Trello, independente se é o Trello ou não, como é que funciona geralmente o Kanban, que é esse método de trabalho em equipe, né? A gente vai ter algumas listas de coisas. Então, geralmente é isso aqui, backlog, ou então, né, a fazer. Fazendo. Feito. Pelo menos essas 3 colunas. Tá? E aí, o que acontece? A equipe, ou às vezes o gerente da equipe, vai colocando aqui, né, montar banco de dados. Depois ele coloca aqui, inserir dados no banco. Construir wireframe da tela de entrada. Construir wireframe da tela de resposta. E por aí vai. Vão se colocando aqui no backlog, log, não é backlog. Por que eu escrevi backlog, gente? Backlog. Todas as tarefas, tudo aquilo que tem que ser elaborado, tudo aquilo que tem que ser montado, construindo, né? E geralmente a gente está falando aqui de uma equipe, certo? Então, provavelmente, cada uma dessas atividades vai ser atribuída a uma pessoa, né? Então, isso o Trello faz, as ferramentas de gestão por projetos de Kanban, geralmente tem isso, né? Quem vai fazer isso é o Guilherme, né? Ou o outro Guilherme, isso tem tudo duplicado. Ou é o fulano, ou é o ciclano. Então, você atribui cada uma dessas tarefas, desses fazeres, como uma responsabilidade de alguém, para que essa pessoa saiba que é a responsabilidade dela, que ela está sendo observada e espera-se dela que ela faça. Então, na medida que você vai fazendo, ou que você completa, então você, colocamos aqui o Guilherme para fazer isso daqui. Legal. Então, o Guilherme começou a fazer, então ele vai arrastar isso aqui para cá. Então ele está na coluna de todas as coisas que estão sendo feitas nesse momento. Não está mais para ser feito, já está sendo feita, mas ainda não está terminado. Depois que o Guilherme terminou, ele vai lá, às vezes ele mesmo, e coloca. Está feito. Então a gente vai ter um controle, né? Vai ser capaz de controlar, entender e observar como um todo, né? Em grupo, tudo que precisa ser feito. E geralmente é muita coisa que precisa ser feita, né? Tudo que está sendo feito e por quem está sendo feito. Então, quando isso aqui está sendo feito e aparece lá a minha cara, deixa eu atribuir aqui. Tá aqui, ó. Você sabe quem está fazendo isso daqui, né? E, além de saber quem está fazendo isso daqui, dá para você ver pela lista de coisas que estão sendo feitas ao mesmo tempo, né? Quem é que está sobrecarregado e quem é que não está fazendo nada na equipe, né? Então você consegue enxergar por aqui que tem gente que está atolada de trabalho e que precisaria de ajuda, e tem gente que está sossegada e podia estar ajudando, né? E aí, claro, você vai vendo as coisas que vão sendo terminadas e aí você fala, bom, o Guilherme não está mais fazendo nada, então ele pode ser atribuído a uma outra coisa e fazer isso aqui agora. Então, esse modelo de Kanban ajuda a gente a entender o tamanho do problema. Eu costumo dizer o tamanho do abacaxi que vocês têm para descascar, né? E o estado desse descascado do abacaxi, né? Se ele está atrasado, se ele não está atrasado, se ele está tranquilo, se não está tranquilo. Há inúmeras ferramentas aqui no próprio Trello. Você pode pesquisar por quem está fazendo o quê. Então, você pode pesquisar por uma pessoa, Guilherme. Se eu colocar aqui Guilherme, ele vai me mostrar tudo que o Guilherme está fazendo. Isso aqui são coisas, outras coisas de outros quadros. Isso aqui é só um quadro, tem vários quadros. Nem uso mais isso.
mas você vê tudo que tem o Guilherme, ou você pode dizer, você pode estabelecer datas, né? Por exemplo, virar e falar isso aqui, ó, isso aqui é para quando, né? Eu tenho aqui uma data limite, ó, isso aqui é para dia 30, né? Então, ele tem ferramentas muito poderosas para você conseguir filtrar, enxergar o que já passou da data, né? Então, é muito útil para gerenciar em grupo um projeto. Tá? O Trello é super poderoso para conseguir dar uma perspectiva para a equipe estar trabalhando e fazendo as coisas. Mas o Trello não é a única ferramenta utilizada. Uma outra ferramenta que é muito utilizada para esse tipo de coisa é o Notion, né? O Notion ele é diferente do Trello, ele tem as coisas que o Trello tem, se você quiser, né? Mas ele não é exatamente o Trello, ele tem outras coisas. Então, para quem nunca viu, né, o Trello, o Notion, isso aqui já são as páginas que tem prontas nele, alguns recursos que tem prontos nele, os modelos. Eu nunca mexi nesse perfil aqui, eu uso o meu perfil. Aliás, o perfil institucional, se vocês entrarem no Notion o e-mail institucional, se vocês fizerem um usuário com e-mail institucional, vocês ganham um Notion que permite multiusuário, muitas pessoas ao mesmo tempo. Se você entrar com e-mail pessoal, esse recurso é pago. Mas com o e-mail institucional, vocês podem trabalhar em grupo, no mesmo projeto, no mesmo ambiente, no mesmo... Como chama aqui? São os painéis, né, os grupos de trabalho. Vocês podem trabalhar com várias pessoas nesses mesmos projetos, tá? Com o pessoal não pode, porque o pessoal você tem que fazer, esse recurso é pago. Então, basicamente, vamos lá, vou criar uma página nova aqui. Você vai colocar um título, você pode colocar ícone, você pode colocar uma imagem aqui, ó, assim, teste, vamos lá, testes. Pode colocar uma imagem de trocar aqui, você pode colocar um ícone para isso daqui, você escolhe, troca, faz o que você quiser aqui, né? Você que sabe, né? Você configura isso, essa página do jeito que você quer. E aí o que você vai colocar aqui? Você vai colocar, isso aqui não é texto corrido, isso aqui são alguns blocos com recursos que podem ser úteis, né? Então você pode, claro, digitar um texto. Olá, bom dia. Isso é só um texto. Então você pode vir aqui com o barra ou apertando o maisinho aqui do lado e você vai ter uma série de elementos aqui, ó. Uma série de coisas que você pode colocar, que vão desde divisões, citações e coisas de parágrafo, né, de textuais, né, como pode ser um to-do list. As pessoas irem ticando aquilo que já foi feito, não foi feito, enfim. Como também recursos muito mais avançados que tem aqui, como, por exemplo, vamos achar aqui um Kanban. Aqui, ó. O próprio Kanban, lá do Trello, você pode colocar aqui, né? Não vai ter todos os recursos que o Trello tem no Kanban, mas é um Kanban já dentro de um documento do Notion que pode ter outras coisas, como link para documento, referências, imagens, vídeos que você pode colocar aí no documento, né? E outras coisas também que a gente pode colocar, como, por exemplo, uma galeria, um Pinterest, né? Uma espécie de um Pinterest que você insere aqui dentro já, com referências, com imagens. Ou, vamos lá, o que mais? Que pode ser útil aí para vocês. Linha do tempo, para vocês organizarem tarefas. Quando uma tarefa acontece, quem vai fazer o quê? Né? Fazer banco de dados. Cadê? Opa, peraí. Por aí vai.
Vocês podem detalhar aqui, vocês podem enxergar isso com quem tem que fazer, ó. Quem é a pessoa que vai fazer? Quem é a pessoa? Que só tem eu, acho. Mas, vocês podem ter um banco de dados com pessoas que você podem colocar ali. Enfim, um monte de recurso também, que é muito bom. Isso aqui a gente chama de Gantt chart, né? O Gantt é essa coisa que diz que uma coisa vai ser feita em função de outra, né? É só quando eu terminar de fazer uma que eu vou conseguir fazer outra, e a gente tem uma linha do tempo aqui. Eu não sei como é que faz para colocar um dado dentro do outro, mas a gente pode conectar uma coisa com outra. Deixa eu ver se tem um. Status, deixa eu ver se é isso daqui, não. Eu não vou lembrar como é que faz, mas dá para fazer. Você colocar uma coisa condicionada a outra. Mas o mais importante nem é isso. É para a gente ver ao longo do tempo alguma coisa. E outros recursos também bem importantes, como ter um banco de dados, por exemplo, né? Vamos lá. Um calendário, né? Calendário, a galeria a gente já falou, o board, e aqui, ó, o que é o inline? Inline, qual a diferença desse aqui? Timeline, não sei. Não faço ideia qual é a diferença, mas deve ter alguma. Listas. Listas de coisas que você vai colocar essas listas, depois você volta aqui para a página principal. E eu queria colocar o banco de dados. Peraí, deixa eu achar a tabela. Database. Aqui, ó. Banco de dados. Então, por exemplo, pessoa. Não é multi-select, mas poderia ser. Tá bom. Tags, deixa aí. E aqui, outra informação, sei lá, telefone, e-mail. Vou colocar aqui, ó. Guilherme. Coordenador. Designer. Né? Alguma coisa assim que você pode ter. Tabelas assim. E-mail. Por aí vai. E outras colunas aqui que vocês podem colocar no banco de dados, né? Isso, se não me falha a memória, vocês podem, inclusive, atrelar uma coisa a outra aqui e pegar do banco de dados, enfim. Eu não lembro como é que faz, mas... Enfim. Faz tempo que eu não uso aqui, eu não sei, não vou lembrar como é que opera isso aqui para conectar os dados. Isso daqui que vocês estão vendo, essa base de dados que vocês estão vendo, e muitas das coisas que estão dentro do Notion fazem parte do Airtable. O Airtable é um pacote muito parecido com o Google Docs, só que ele é um pouco mais inteligente para esse tipo de coisa aqui, né? Para tabelas e bancos de dados. Ele faz um monte de coisa bacana no Airtable. Tem muita gente que prefere usar o Airtable, né, em vez de usar o Notion, já vai direto nos documentos mesmo, em vez de tentar integrar as coisas aqui. Enfim, o Notion pode ser uma ferramenta muito útil para que os grupos e para as equipes coordenem as suas atividades. A Amanda falou, também dá para programar. Você pode criar coisas e inserir aí dentro, tá, gente? Vocês podem criar documentos na web, criar páginas, criar recursos, componentes, e colocar para dentro do Notion, e utilizar isso dentro do Notion. O próprio Airtable, você vai lá e importa. Você usa o Medium, né? Quem gosta de usar o Medium para escrever, blog, tá? Pode colocar coisa do Medium aí dentro. Então tem um monte de coisas que você pode colocar dentro do Notion, diretamente de alguma coisa externa. Isso vira uma boa ferramenta para as equipes trabalharem em equipe, né? Conseguirem entender o que precisa ser feito e se coordenarem para trabalhar. Então, Trello e Notion são ferramentas muito comuns para a gente trabalhar em grupo e para a gente desenvolver os nossos projetos, tá? Você fala, mas o que isso tem a ver com a interface? Isso não é uma ferramenta de desenho, mas é uma ferramenta que vai ajudar você a registrar e documentar as coisas que você precisa para trabalhar, né? Então, é muito importante. Definitivamente é muito importante você ter os registros disso. Porque quando a gente está trabalhando sozinho, você pode ter um caderninho, um Moleskine, né? Você quer ser designer chique, você tem um Moleskine. Você pode ter um Moleskine com os seus rabiscos, não tem nenhum problema. Você está fazendo de você para você mesmo. Quando você está trabalhando em equipe, você tem que compartilhar isso.
Não é você sozinho, né? E aí, nesse sentido, você precisa ter alguma ferramenta de colaboração para esse tipo de coisa, para ter os documentos, para ter as referências, para ter as coisas registradas, para ter as informações que você precisa, para que você possa, de fato, elaborar o projeto gráfico, elaborar as questões gráficas, visuais. Eles não são gráficas, eles são materiais. Então, eu falo muito no gráfico porque a minha praia é a parte gráfica, a interface gráfica, claro. Mas não precisa ser gráfico, pode ser um objeto digital, pode ser um artefato, né, digital, material, né, concreto, interage. Não tem necessidade de ser uma coisa gráfica, visual, somente. E aí, sim, a gente entra na área gráfica. Então, as duas, o Trello, o Notion e outras, o Airtable, tantas outras, né, são ferramentas muito úteis para a gente gerenciar o grupo, registrar os dados, manter aquilo que a gente precisa organizado, né, informação, fonte, os recursos, o que a gente, tudo estruturado. Mas para desenhar propriamente dito as coisas, para começar a dar uma cara para as coisas. As duas ferramentas que têm sido mais usadas hoje têm sido o Miro e o Figma, né? Você vai falar assim, não, professor, eu uso o Adobe XD. Tem outras, tem da Adobe, tem o Sketch, que é só para Macintosh, não tem nem para PC, e tem uma dúzia de outras ferramentas, né? Como é que era aquele site? O Xtools, eu acho que é esse daqui. Deixa eu ver se é isso. Não era isso, não. Aqui eu estou falando bobagem. Esse não. Não está falando bobagem. Então, aqui no Xtools, vocês vão ter aqui uma lista, várias listas, de todas as ferramentas que vocês vão ter. Ó, o InVision, quem gosta de usar o InVision, o Wakeshare, que é talvez a mais antiga de todas elas, super, assim, é o AutoCAD da prototipação. Só que, assim, 200 trilhões de coisas, você não usa um décimo, a ferramenta é pesada, né? Não sei se vale a pena. Framer estava sendo usado muito na Europa, somente para construir uns protótipos. Se não me falha a memória, ele funciona de uma maneira muito integrada com um framework de programação chamado React. Então, quem desenvolve em cima de React gosta muito de usar o Framer, porque ele tem uma conexão muito... É o Framer, não sei se era o Framer ou era outro. Eu acho que era o Framer. Não vou lembrar agora de... Mas, enfim, vamos lá. Menos importante. Vocês têm uma série de ferramentas aqui, ó, para trabalhar com interface, o e-design. Você tem uma série de outras ferramentas que é para prototipação, que não é exatamente a mesma coisa. Então, você pode desenhar uma interface, mas ela não é um protótipo. Para você prototipar, você vai usar esses desenhos numa ferramenta de prototipagem, né, de prototipação. Né. Aí, a maioria delas já faz. Então, o Figma faz mal. Ainda faz mal. Tem coisas... Ele tem muito potencial para o futuro. De fazer as coisas ficarem muito interessantes. Porque é uma ferramenta muito boa. Mas hoje, atualmente, prototipagem no Figma não é muito boa. Ela não tem muito recurso. Ela não é muito sofisticada. O InVision Studio é muito mais sofisticado. O Adobe XD é muito mais sofisticado para prototipação. O Principal é muito mais sofisticado do que o Figma. Todas essas ferramentas são melhores para prototipação. Não são tão boas para interface. Né? Mas existem. Estão lá. O InVision Studio faz prototipação, que é uma maravilha. Né? E outras aqui. Várias outras. Né? Tem muita opção. Então, por que eu estou falando para vocês só do Figma e do Miro? Né? Porque, primeiro, elas são gratuitas, né? Depois, elas não têm frescura com o sistema operacional, elas não são aplicativos, você roda no navegador. Então, você não tem... por exemplo, o Sketch, ele só roda em Mac. Então, se você não tem um Mac, e hoje tem um Mac, é uma coisa caríssima, né? Sei lá, antigamente a gente falava que custava um rim. Hoje custa 2, né? E talvez você tenha que tirar um rim aí de alguém da família também, para conseguir vender no mercado negro, para conseguir comprar um Mac. Né? Então é muito caro.
muito caro, exorbitantemente caro. Então, uma coisa que impede o acesso, né? Não é muito acessível. E tanto o Figma quanto o Miro, eles são acessíveis, né? São bem acessíveis, porque são gratuitos. Tem recursos pagos, mas você não precisa pagar para usar, você pode usar. Inclusive, usar com várias pessoas ao mesmo tempo. E além de interface, prototipagem, e aqui eles falam user flows, quer dizer, diagramas, construir diagramas, você tem coisas importantes que são o handoff e o design systems. Né? O que é o handoff? Handoff é você desenhar uma interface, desenhar alguma coisa, e você conseguir, desse desenho, entregar para o desenvolvedor o código que gera aquele componente de interface. Isso é o que a gente chama de handoff. No mínimo, você entregar os dados sobre aquele componente. Então, eu fiz lá uma caixinha de entrada de texto. Bacana. Qual a cor? Ah, é branco. Ah, mas qual o registro específico da cor? Porque branco, você pode ter tonalidades de branco. Né? Pode ter coisa que é branco, mas não é tão branco. Então, qual é exatamente o registro da cor? Ah, e a borda? Qual é a cor da borda? Qual a espessura da borda? Quando o desenvolvedor vai ter que construir isso no código, ele precisa desses dados. Então, o handoff, no mínimo, é a entrega desses dados, e, na melhor das hipóteses, é a entrega de um código já pronto, que gera aquele código, que gera aquele resultado. Tá? Então, tem ferramentas que fazem isso, como o Figma já faz isso, e tem ferramentas específicas que pegam os produtos de outras ferramentas e geram os handoffs para os desenvolvedores, né? Para que os desenvolvedores possam fazer exatamente aquilo que foi desenhado. E os design systems, o que são? É uma evolução desse handoff. Né? O design systems é você criar uma espécie de um manual de identidade de marca, só que não é para a marca, é para a interface. Então, você está desenvolvendo um sistema, uma plataforma, uma ferramenta, e outras ferramentas, outros sites, outros produtos vão integrar com a tua ferramenta. Para que elas se integrem com a sua ferramenta, eles precisam respeitar os componentes e a maneira com que esses componentes, essa identidade, essa interface da tua plataforma, ela se comporta e ela é visualmente. Então, outras ferramentas que vão se integrar têm que construir, sei lá, janelinhas, botões, elementos exatamente igual àquilo que você faz. Senão elas não vão se integrar com o teu. Né? Vai ficar uma coisa estranha. Como é que faz para integrar? Bom, aí o que você precisa ter? Você tem que ter o componente, cada um dos componentes que essas outras ferramentas podem utilizar e o código para que isso possa ser implementado, né, e para que isso se comporte de uma maneira adequada no teu sistema. Então, os design systems são manuais da interface de um produto, de uma plataforma, né, que você entrega para as pessoas que vão integrar com você e que precisam respeitar o funcionamento dos teus elementos de interface, dos seus elementos visuais, e precisam reproduzir esses elementos em outros lugares. Então, você entrega para eles o código que faz, como é que gera, o que ele recebe de informação, o que ele envia de informação. Então, todo o comportamento visual e gráfico, né, da interface e do componente em si tem que estar lá no Design System. Design System é uma coisa que, se der tempo, a gente vai falar no final da disciplina, porque é a menina dos olhos da área de tecnologia hoje, né? É o que todas as grandes empresas de tecnologia querem ter. É um design system, né? Um manual, é uma documentação de toda a parte de interface dos seus produtos, de uma maneira que possa ser respeitada a marca, a identidade do produto, possa ser respeitado pelos outros que vão fazer o uso, né? Que vão, de alguma maneira, trabalhar com a tua plataforma para criar outras coisas e para integrar com outras coisas. Então, atualmente, os design systems são uma coisa bem importante para a área de tecnologia, mas não chegará ao ponto de vocês precisarem no projeto de vocês de um design system, porque vocês ainda estão falando do produto minimamente viável, e não do produto que já está integrando com outras coisas, que tem que ter toda uma documentação. Tá? Mas é bom saber, porque se você vai trabalhar com interface, em algum momento você vai acabar tendo que trabalhar ou com um design system de alguma
empresa, para que você possa integrar em alguma coisa, ou desenvolvendo um design systems para a plataforma onde você está trabalhando, para que os outros possam fazer uso. Tá? Mas tem muita ferramenta, como vocês podem ver aqui. Professor, Diga. Não, eu queria só complementar, velho, porque eu acho que às vezes a gente fica muito nessa, assim, de ter um design system e para o futuro, tá ligado? Só da minha experiência, assim, um pouquinho, eu acho que é bom a gente ter o nosso próprio design system, tá entendendo? Uma pasta com, sei lá, um bocado de vetor, uma outra pasta já com esses vetores organizados numa paleta de cores sua, que você gosta, que no futuro é só você pegar e, né, código, enfim, essas coisas. Componentes. No mínimo, ter os componentes já organizados, né? Aquilo que você vai reutilizar. Porque você não tem que ficar inventando a roda, né? De novo, toda vez. Dá trabalho, né? É uma perda de tempo enorme você ficar refazendo coisa que já poderia estar pronta. Então, é uma lógica bem saudável, no mínimo, né? Com certeza, com certeza. É isso aí. Eu queria perguntar, na sua opinião pessoal, qual é a melhor tool dessa daí? Para mim, não tem discussão, é o Figma. Para mim, não tem nem comparação com o resto, né? Por quê? Por que o Figma? Primeiro, porque é leve, muito leve. Segundo, porque você vai usar em qualquer lugar. Você não tem que se preocupar em ter alguma coisa instalada, né? Então, nem sempre a gente consegue ter o nosso ambiente, o nosso computador para trabalhar. Então, você não precisa se preocupar com isso. Se você está usando o Figma, você sempre vai ter todas as suas coisas ali para você, independente com quem você está trabalhando. Né? Terceiro, eu acho que porque já hoje, a grande desvantagem do Figma para o Sketch eram os plugins. Né? O Sketch é uma ferramenta muito utilizada porque tinha muito plugin, tinha muito recurso extra. Hoje já dá para você ter plugins no Figma e já tem um monte deles. Então, a grande deficiência que o Figma tinha para o Sketch já foi superada, né? Então, a vantagem que o Sketch, que era a ferramenta mais utilizada, tinha, já acabou. Né? E, como vocês podem ver, o Sketch já não é aquela que vem em primeiro lugar, né? Ele já foi por muito tempo, né? E não é mais. Então, assim, e mais do que isso, né? O Figma, ele está em constante evolução. Então, você tem um negócio, você não consegue, não consigo fazer tal coisa hoje. Aí você descobre na semana que vem que você já consegue fazer. Porque eles estão implementando recursos novos diariamente na ferramenta. É uma ferramenta que está evoluindo. E ela foi criada para trabalhar já respeitando, né? Isso aí que vem a diferença, talvez, para outras ferramentas como o Eixo e outros caras aqui, outros players importantes, como o Envision, né? Ela já foi criada, direcionada para esse mundo do digital, para que ela ajude o designer a construir um aplicativo, para construir uma ferramenta digital. Ela não foi criada para servir para qualquer coisa. Então, assim, você pode usar o Figma substituindo o Adobe Illustrator. Dá para usar, sem nenhum problema. Tem alguns recursos que não tem no Figma, que tem no Illustrator, né? Mas são aquelas coisas que raramente você vai precisar, né? Tem uma ou outra coisa que você, de fato, você fala assim, nossa, no Illustrator isso aqui seria facinho de fazer, e quando eu chego no Figma eu não tenho como resolver. Então eu precisaria usar o Illustrator para fazer isso. Mas é uma coisa ou outra, assim, muito rara. São casos muito raros. E, sobretudo, são casos que não se aplicam para o digital. Né? São casos que se aplicam muito para o impresso, para o que você pode fazer com material impresso, e não coisas que você vai fazer no digital. Né? No digital, você precisa seguir algumas regras. Por quê? Porque isso vai ter que ser construído através de código, que não é você mandar para a impressora, certo? E o Figma ele foi construído com essa lógica. Ou seja, aquilo que você está fazendo no Figma, ele, de uma certa maneira, vai tentar forçar você a respeitar os princípios básicos do digital, já como princípio. E isso garante que o teu resultado seja um resultado, no mínimo, factível, né? Não seja alguma coisa impossível de ser construída. Então, ele já coloca uma espécie de um framework, ele já te coloca num certo eixo, numa certa trilha, para que o teu projeto fique adequado, né? Minimamente adequado. Então, isso é incrível para quem trabalha no digital.
Se você não trabalha com o digital propriamente dito, o Figma pode ser só mais uma ferramenta que tem coisas melhores por aí, né? Mas quem vai trabalhar dentro do digital definitivamente é a melhor solução. Não tem a menor dúvida disso, né? Agora você fala assim, mas na hora de prototipar, o Adobe XD faz muito melhor, né? Ele tem recursos, ele tem não sei o que lá, ele tem um monte de coisa lá, de transição, um monte de bobagem lá, de ornamento. Você mostra isso para um cliente, dá a impressão que, de fato, o aplicativo está montado já, né? No Figma ainda não, é meio duro, né? Ele passa uma tela para outra de uma maneira muito simplória. Mas, enfim, né? Daqui a pouco não vai ser mais assim, é uma questão de tempo. E não precisa de muito tempo. Então, acho que é uma ferramenta que está num ritmo de evolução muito maior do que as demais. Então, acho que vale mais a pena vocês usarem o Figma do que usar qualquer outra coisa. Mas, de novo, é só uma opinião, tá, gente? Tem gente que vai se entender melhor com o Adobe. Eu uso todo o pacote Adobe, eu uso Photoshop, Illustrator, né? Eu uso o InDesign, eu uso pago por esse pacote. Não vou usar o Figma, eu vou usar aquilo que já integra com o meu workflow aqui, né? Com o meu trabalho, né? Com tudo que eu estou trabalhando. Beleza, vai ser mais prático mesmo. Se você está dentro do ambiente da Adobe, muito provavelmente vai ser mais fácil você integrar com o XD do que você sair desse ambiente, sair desse conjunto de ferramentas e trazer isso para outras, né? Então, aí, é uma avaliação de cada um, né? Do que é mais conveniente, do que é mais fácil de aprender. Tá? Então, é uma escolha pessoal, geralmente, né? E outra coisa, tá? Os ambientes da Adobe não vão te permitir, por exemplo, que você trabalhe multiplayer, eles chamam de multiplayer, com multiusuário, como é o Google Docs, como é as planilhas do Google, como é o Notion, né? A ferramenta da Adobe, você não vai ter isso, você não vai ter 5 pessoas no mesmo arquivo ao mesmo tempo, você vendo o trabalho das 5 pessoas. E no Figma você vai ter. No Figma, no Notion, no Sketch também não tem como fazer. Mas no Figma, no Notion, você vai ter esse tipo de coisa. Você vai ver no Miro, você vai ver 5 pessoas ao mesmo tempo trabalhando no mesmo arquivo e mexendo em um monte de coisa, tudo em tempo real. Isso também, para uma equipe trabalhar, é fundamental, né? É um recurso fundamental. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Perguntas? Pedro? Respondi, Pedro? Responda sim, professor. Responda sim. Eu acho que... Não estou querendo convencer, hein? Não estou querendo convencer ninguém. É minha opinião, tá? Não quero convencer. Fiquem à vontade para trabalhar com o que vocês quiserem. Velho, eu às vezes eu me pego muito fazendo coisa no Photoshop ainda e no Illustrator, velho. E estou tentando me esforçar para aprender mais o Figma, sabe? Tem muita coisa que eu ainda fico travado. Mas eu sei que é o futuro, assim, tipo, como é? A palavra é o standard da indústria, assim, o benchmark da coisa. Vamos colocar assim, se você está se sentindo travado, é porque é para ser travado. Por que é para ser travado? Para não deixar que você faça uma bobagem. Então ele é intencionalmente travado. Ele não é uma coisa fácil, vamos colocar assim, ele é fácil, mas ele não é uma coisa que, assim, não, mas eu queria fazer tal coisa e não consigo. Isso é feito dessa maneira justamente para que você não proponha alguma coisa que não vai dar para transformar em código de uma maneira razoável. Então, ele tem uns travamentos que são intencionais mesmo, tá? Para que você entenda essa coisa. Esse que vocês estão vendo aqui, gente, é o Miro. O Miro permite também várias pessoas ao mesmo tempo, né? Ele é legal, ele é bem legal. Ele vai ser muito útil não para vocês construírem layout, ou seja, o design final daquilo que vocês estão, de um protótipo ou daquilo que vocês estão construindo. Ele vai ser muito útil, principalmente para vocês construírem diagramas e para vocês construírem wireframes. E nesse momento, no começo do MVP, é importante que vocês trabalhem com wireframe, que vocês não tentem construir layout. Por quê? Porque o projeto ainda está mudando muito. Ele vai mudar muito. A materialidade dele vai mudar muito. Se vocês ficarem fazendo layout, vocês vão gastar muito tempo fazendo um negócio que vocês vão jogar fora. Então, vocês não podem gastar tempo fazendo layout. Vocês têm que fazer alguma coisa simples e rudimentar. Um wireframe, que você joga fora.
que você fala assim, sem dó, joga isso aqui fora, gastei 20 minutos para fazer isso, faço outro. Então, o wireframe é uma ferramenta importante. Por quê? Porque ela basicamente é uma ferramenta descartável. E todo protótipo, neste momento, ele é descartável, ele tem que ser descartável, porque ele serve para quê? Ele serve para você testar uma ideia, e se ela não for uma ideia certa, você jogar fora, sem dó nem piedade. Se você se apegar àquela ideia, porque demorou muito para fazer, deu muito trabalho, você vai insistir num erro, e aí você compromete o projeto. Então, protótipos e wireframes, o wireframe é um protótipo de baixa fidelidade, né? Você tem, os layouts são protótipos, quando eu falo layout, estamos falando de protótipo de alta fidelidade. Protótipos, seja de qualquer nível de fidelidade, eles são feitos para a gente testar ideias, né? E vamos deixar claro essa diferença do protótipo e mock-up. Mock-up, o boneco, é aquilo que você vai apresentar para um cliente para vender uma ideia, né? O mock-up tem que ser lindo. Ele não é feito para projetar. Ele é feito depois que o projeto está elaborado e você tem que vender a tua ideia. Então você tem que convencer alguém de que a tua ideia vale a pena. Então ele tem que ser uma coisa de convencimento. Ele não é, o mock-up ele não é uma ferramenta projetual, onde você vai colocar coisas ali, testar essas coisas para refinar e polir o teu projeto. Você só vai fazer o mock-up depois que o projeto estiver resolvido. Eu preciso de financiamento, agora eu preciso que alguém compre isso aqui. Então você vai montar um mock-up para mostrar para as pessoas o que elas vão ter na mão delas quando o projeto estiver pronto. A finalidade não é testar nada, a finalidade é vender, né, convencer. Aí é mock-up. Para projetar, a gente trabalha com protótipo, e a finalidade do protótipo é testar, é verificar, é validar. E quando a gente verifica e descobre que tem coisa errada, a gente joga fora e faz outro. Então não pode ser aquele trabalho de 2 semanas em cima de um negócio. Tem que abrir mão do teu protótipo fácil. No Miro, o que vocês vão usar? Quem nunca usou o Miro, tá? A dica para fazer as coisas fáceis é a seguinte: vocês vêm aqui nos 3 pontinhos, ele geralmente vai estar com um monte de coisa na tela, assim, tá, gente? Quando vocês entram a primeira vez, vai estar com um monte de informação, coisas aqui. Vocês fecham. Aqui é para anotações que vocês possam fazer, registros, né? Chat. Isso daqui são as ferramentas que você vai colocar vídeo, vai colocar alguma coisa, fazer uma apresentação diretamente dele. Aqui, por enquanto, não é importante para nós. Aqui são as ferramentas básicas dele, de desenho, linha, quadrado, fazer comentário, né? Criar um frame, é importante, depois vocês vão ver. Vocês vão vir aqui, ó, nos 3 pontinhos. Isso daqui, ó, vai estar aqui, assim, acho que por aqui. Se não me falha a memória, aqui, eu acho. Wireframe Library. Vocês arrastam o Wireframe Library para cá, para ficar mais fácil de acessar, que é uma coisa que vocês vão usar muito. E aí você clica aqui, e você tem todos os componentes gráficos. Isso aqui não é exatamente um design system, por 2 motivos. Primeiro, que isso aqui não é um componente de fato, isso é apenas um wireframe de um componente. E segundo, porque ele também não vai te trazer código, ele não vai te trazer implementação disso no sistema. E o design system ele precisa carregar a implementação, porque o motivo de existência do design system é garantir que esses componentes sejam implementados, de fato, nos sistemas, e não só desenhados na tela, né? Então você tem que ter os 2 lados, você tem que ter a parte do desenho, a parte gráfica da interface, para que os designers possam elaborar as interfaces, o que precisa na interface, e você tem que ter a parte de código, que permita que facilmente o desenvolvedor pegue aquele desenho e fale, isso aqui é o componente tal, e implementa. Tá? Então, o papel do Design System é esse papel, tanto para designers quanto para desenvolvedores. Isso aqui não é para desenvolvedor, isso aqui é meramente para a gente elaborar os nossos wireframes. Então, como é que vai funcionar aqui? Você basicamente vai pegar aqui, né, tablet, sei lá o que você quiser, vai colocar aqui na tela, vai pegar os teus, um pouquinho travadinho isso aqui, pronto. Vai pegar os componentes que você quiser, vou botar meio lento.
aqui. E você vai construir um wireframe. O wireframe, ele é perfeito? Não, ele não tem que ser perfeito. Né? Ele é um exercício rápido. Ele é uma construção rápida e descartável. Então, você quer testar, você quer verificar se a pesquisa ela tem que estar na parte de cima da interface ou se ela teria que estar aqui embaixo na interface. Onde é que vai ficar melhor a interface? Você vai construir um wireframe bem esquemático e vai apresentar isso para o usuário, vai mostrar isso para um usuário, para alguém que está testando, está colaborando com você no projeto. Né? Então você vai fazer uma coisa rápida e mostrar. E aí você vai mostrar esse, vai mostrar o outro e vai falar assim, qual dos dois você prefere? Qual dos dois você acha que você vai mexer melhor, vai ser mais fácil? E aí você vai coletar a informação do usuário. Significa que o que o usuário falar é o que tem que ser feito? Não necessariamente. Né? Você tem que avaliar se aquela pessoa que está te dando aquela resposta está fazendo isso com consciência, né? E tem noção do que está te respondendo, ou não. E às vezes você vai testar com várias pessoas, né? Não apenas com o usuário. Né? Então aí vem testes de usabilidade. Aí entra a disciplina que Marcelo Soares dá, que é a parte de usabilidade, né? Que é uma parte bem científica do design, que é você elaborar experimentos com wireframes ou com outras coisas, né? Com protótipos, e testar isso para identificar o que está certo, o que está errado, o que funciona melhor para o uso, e propor, né, uma boa usabilidade. Existem algumas regras, alguns princípios, sem dúvida, né, sem dúvida, que o Jacob Nielsen e o Don Norman elaboraram um monte, tem outras. No nosso material tem algumas regras lá, alguns princípios, né, alguns rules, né, a gente chama de thumb rules, quer dizer, os princípios bem por cima, né, são bem generalistas, né, que orientam a boa usabilidade. Né. Mas é um estudo caso a caso, é um estudo que você vai ter que olhar situação por situação, tá? Para que você possa testar, validar e encontrar a melhor solução para cada usuário. Então aqui vocês vão pegar os elementos que vocês precisam, jogar aqui no protótipo, jogar aqui no protótipo de baixa fidelidade e em 20 minutos elaborar alguma coisa aqui que você consegue apresentar para o teu usuário e validar uma ideia, e validar uma organização geral, né, da materialidade do teu projeto. Então, nesse sentido, o Miro vai ser muito útil, muito conveniente, porque ele vai fazer rápido, e depois você vai poder, inclusive, vir aqui, né, e apresentar isso aqui, né, mostrar para alguém, fazer uns testes, tem votação, tem um monte de recurso aqui, de compartilhar sua tela com o usuário, pedir que as pessoas venham aqui e façam comentários. Aqui, ó, esse aqui, ó, no chat, aqui os comentários. Você pode comentar em alguma coisa. Como é que faz aqui mesmo? Você coloca aqui, não é coloca graficamente, eu acho que é o Figma. Então tem uma série de recursos aqui para vocês poderem fazer essas verificações. Tá? Eu particularmente, então aí de novo, a opinião minha, é só uma opinião, meramente uma opinião, mas eu prefiro fazer esse tipo de coisa no Figma. Então o Figma também faz um pouco esse tipo de coisa. Então o Figma, hoje, ele tem dois módulos, né? Tem duas modalidades. Ele tem o Figma original, que é uma ferramenta de design vetorial, boa, com um monte de recurso voltado para design de interface. E ele também tem o FigJam, que é uma ferramenta mais de fluxo e de esquemas e de coisas rápidas. Né? Então, o FigJam ele pode ser uma boa alternativa aí para a gente construir wireframes, por exemplo. Né? Você tem aqui nele, bom, vamos lá, desenho, bola. Aí você pode colocar os post-its com anotações, referências. Você pode pedir que o teu usuário coloque anotações, faça anotações de post-its, se você quiser, né, no teu design, né, naquilo que você criou.
Mas ele basicamente funciona assim, ó. Você cria uma coisa, cria outra, e liga essas duas, né? Faz alguns fluxogramas e coisas do gênero, né? E alguns recursos prontos, né? Então deve ter aqui, eu não lembro mais onde é que tem isso, mas tem aqui uns recursos de wireframe fáceis. Você tem que, acho que, incluir, o meu está sem. E você pode já trazer os componentes de wireframe para cá e arrastar, né? E outras coisas aqui, ó, templates, né? De tudo que você precisar. Ele já tem um monte de coisa pronta aqui. É só achar o que você vai usar e precisa para colocar aqui, ó. Diagrama de arquitetura. Tem um monte de componente já pronto para se usar aí no FigJam. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Ó. Tudo bem, bibliotecas. Não, eu não sei, eles mudaram um pouco isso daqui. E tem os tais dos plugins. Aqui vocês vão encontrar muita coisa. Então, acaba sendo uma ferramenta muito prática para vocês trabalharem, montarem essas coisas rápidas. Quando você tem a biblioteca certa, você faz isso em 5 minutos. Né? Quando você não tem, aí começa a ficar difícil, né? e chato. E ele tem um recurso muito bom, que é o seguinte, depois que sei lá, você está montando um wireframe, eu estou sem nada aqui para montar um wireframe, então vou fazer uma coisa bem idiota aqui, só para dizer que tem um negócio aqui. Eu queria o quadrado, onde é que tá? É aqui das formas, desculpa, gente. É aqui. Vou fazer um site, muda a cor, muda o que você quiser aqui, vou fazer um site. Vou colocar aqui um outro bloco. Aqui é quadrado mesmo. Oh, que coisa chata. Como é que é o retângulo? Eu não lembro mais como é que faz essas coisas. Ele tem as propriedades, eu não estou achando mais onde é que fica. Eu uso mais direto no Figma original, tá, gente? Só para você saber. Enfim, pode montar as coisas aqui, você vai usar componentes prontos, né? Mas depois que isso aqui estiver montado do jeito que você quer, no teu wireframe, você pode pegar esse documento mesmo e jogar isso no Figma original. E de novo, como é que faz? Que eles mudaram aqui a ferramenta. Não é isso daqui. Gente, faz tanto tempo que eu não uso isso que eu não sei mais como é que faz. Mas dá para fazer. Eu só não lembro como é que faz. Não, também não é isso daqui. Deve ser abrir aqui, file, new, não. Eu acho que tem que voltar aqui para o menu, deixa eu ver. Aí eu acho que eu venho aqui. Ó, me perdi como é que faz isso. Dá para fazer? Dá, tá, gente? Eu não sei mais como é que faz, porque faz tempo que eu não mexo. Você abre isso aqui direto no Figma, na ferramenta completa, né? Aqui, nesse daqui. Figma, que é essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de design de interface propriamente dita, né? Então aqui o Figma, de novo, né? Se você tiver uma biblioteca de componentes aqui, prontos, o Figma fica muito rápido para você trabalhar. Se você não tiver uma ferramenta, uma biblioteca de componentes pronta, é bom fazer, né? Porque você vai reutilizar as coisas, né? Peraí, João Pedro colocou aqui um texto, só vi agora, João. Fiz uma apresentação para o projeto toda trabalhada no Storytelling. Será que no finalzinho da aula rola eu te mostrar? Se der tempo, sim. Se der tempo, sim. Eu estou tentando correr para que sim. Estou tentando passar por isso aqui rapidinho para que vocês possam mostrar. Mas vamos lá. Então, eu vou depois fazer mais coisas com vocês aqui no Figma, para vocês terem uma ideia, mas basicamente ele é uma ferramenta de design vetorial, tá, gente?
Então, ele tem aqui os objetos prontos, ele tem aqui a possibilidade de você fazer desenhos, curvas, como qualquer outra ferramenta, né? Vetorial tem, mas reparem aqui, ó, esse canto direito. No canto direito, você não tem só as informações a respeito do teu objeto, né, desenhado. Né? Eu vou fazer aqui um campo, vou colocar um negócio aqui em cima, vou trocar a cor dele, colocar o vermelho, vou colocar aqui o fio branco. Estou desenhando aqui meu layout. Ele não tem só isso, né? Além de você ter o desenho que você vai fazer, você vai gerar aqui uns componentes nele, e esses componentes vão ter um certo comportamento, né? Então você gera um componente aqui, e aí você tem... você pode configurar certos comportamentos. Nas outras aulas eu vou mostrar um pouquinho isso para vocês, que quando você interfere no objeto matriz, você interfere em todos os componentes que estão copiados na tela. Né? Então, você mexe em um, você mexe em todos. Né? E isso pode ser uma coisa muito, muito útil, principalmente quando você começa a construir componentes. Tá? Como é que faz para desenvolver essa biblioteca? Você vai criando isso daqui, você vai... os teus componentes, ó, quando você transforma em componente o teu objeto, ele vai entrando para os teus componentes locais, tá vendo? Cada componente que você cria aqui, esse aqui já é um componente, né? Mas quando você usa essa ferramenta aqui de criar componente, eles já vão entrando para a tua biblioteca. E aí você pode ter uma biblioteca compartilhada entre os teus arquivos, ou simplesmente copiar a tua biblioteca de um arquivo para outro e você já vai estar tudo montado, né? Então isso fica bem conveniente. E mais importante do que isso, né? Aqui a parte de protótipo, ele vai me encher o saco, porque eu tenho aqui com essa conta pela primeira vez. Mas você tem esses dados aqui, ó, gente, que é o tal do handoff. Então vamos lá, ó. Posição, tamanho, né? E aí, ó, o código CSS desse objeto, ou o código para componente iOS desse objeto, ou o código para Android desse objeto. Então, além de te dar o objeto, né, as informações básicas que o desenvolvedor precisa, você também tem as informações importantes para construir isso, para web ou para mobile, né? Então, esse é o tal do handoff. Então, o desenvolvedor entra aqui, clica no objeto e vê as informações que ele precisa para construir, né, o código. Sem contar que dá para exportar as coisas de uma maneira bem... isso aqui, ó, é muito importante para mobile, tá? Você exportar várias versões da mesma imagem, do mesmo objeto, já num formato de nomenclatura que é o que se usa nas plataformas mobile. Então, isso também agiliza enormemente o trabalho. Tá? Pois é, Gabriel, é isso, né? Quer dizer, você está trabalhando, você não está trabalhando sozinho, tá? Está trabalhando com outras pessoas que não são de design. Então, você conseguir compartilhar um documento e a pessoa entra e vê, isso, para que ela não fique te perguntando. Mas como é que é a cor de tal coisa? Mas qual é a posição? Mas qual... Entra no arquivo, vai no Inspect, clica onde você quiser e você vai enxergar todas as informações que você precisa para construir esse objeto, tá? A gente vai falar mais do Figma, a gente vai explorar mais o Figma em algumas outras aulas, fazer mais uns workshops para vocês entenderem como é que a gente desenha interfaces, como é que a gente desenha os objetos da interface, porque tem algumas regrinhas, e a gente vai ver depois algumas regrinhas importantes, né? E alguns recursos aqui que são muito práticos para a gente trabalhar com design responsivo, né? E resolver uma série de questões para a nossa interface, que não precisa ser agora. Agora é muito mais vocês pensarem em wireframe, tá? Em fazer wireframe, porque é o que vocês precisam nesse momento. Tá legal?
Alguma dúvida a respeito dessa coisa geral? Coisas mais específicas a gente vai ver com o tempo, tá, gente? Não precisa se preocupar muito com isso, não. Questões sobre as ferramentas? Tá bom. Então vamos lá. Quem quer agora, então, apresentar projetos? Deixa eu parar aqui a gravação.